Nós vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, começando no versículo 20 e 21. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Eu quero trazer hoje um aprendizado da palavra de Deus para com os salvos, como vir na presença do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela dá instruções muito importantes. Então, o apóstolo Paulo, mediante o povo de Israel, quando ele era acusado muitas vezes que ele não servia a Cristo porque não servia a lei, não estava abaixo da lei. Então, e aqui nós vimos nesse trecho aqui que ele repreendeu o apóstolo Pedro, porque quando estavam reunidos, então quando chegou algum da parte de Tiago, Pedro deixou de se alimentar junto com os gentios por causa da lei. E o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. E quando chegou no final desse ponto, então ele traz uma decisão muito decisiva na vida dele perante Deus. Então, esse versículo 20, devemos tomar essa importante ensinamento da decisão que cada salvo deve ter na presença de Deus em Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Interessante observar esse ponto. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esse é valorizar o propósito da salvação de Deus na vida daquele que crê em Cristo. Então, a vida do salvo, ele, perante esse mundo, ele tem que tomar decisões, uma após outra, e com o máximo do cuidado para viver na presença do Senhor. Seja qual for a atitude da pessoa, seja o serviço profissional, o ganhar pão para cada dia. Porque se o salvo fizer uma coisa que não é bem correta, ele já põe em xeque a vida dele, o testemunho dele perante aquela pessoa. Então, a Bíblia nos ensina muito a respeito disso. Vamos para Efésios agora. Efésios capítulo 5. Começando o versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor, com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
É importante observar ponto por ponto que a palavra de Deus nos ensina. Olha aqui, irmão, observa uma coisa importante aqui. Não sejais insensatos. Quer dizer, não sejais loucos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Uma coisa bastante interessante para a gente observar os dois lados da vida da pessoa. E o versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que é? O que reprova? E quem é a luz que reprova? Quem é? São as pessoas que são salvas, que reprovam as coisas do mundo que não provém de Deus. Então, as pessoas que são luz em Cristo, que são responsáveis em reprovar essas coisas. A coisa está errada, não provém de Deus? Não, não quero, não aceito. Deus não dá esse privilégio de fazer isso. Se não fizer, está sendo convivente com essas coisas do mundo. E para ser manifesto, o salvo tem que rejeitar essas coisas. Para que seja manifesto, tudo que se manifesta é luz. Então, as pessoas que não estão em Cristo ainda, elas precisam ver das pessoas que estão em Cristo o testemunho do propósito estabelecido por Deus na vida dos salvos. Deus não está brincando com nós e não permite que nós brincamos com as coisas de Deus. E o versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, se a pessoa quer ter o conhecimento, deseja o conhecimento do propósito de Deus, para ser iluminado, para viver de acordo com a vontade de Deus, não viva na vida dos mortos. Isto é, do mundo. Ele é luz, ele está aceso por Cristo. Ele tem essa capacidade de Deus. Então, se algum ainda não está fazendo esta vontade de Deus, a Bíblia diz, desperta entre os mortos. Isso, levanta-te dentre os mortos. Isso não viva aquela vida do pecado, mas vivam a vida que é a vontade do Senhor. E o versículo 15, irmão. Vede prudentemente como andais, não como neste, e sim como sábio. Deus dá essa possibilidade do salvo ser uma pessoa sábia. Sábia nas coisas de Deus, para testemunhar das coisas de Deus para o mundo, e não viver as coisas do mundo. Prudentemente, a pessoa que tem zelo, tem cuidado das coisas da verdade de Deus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós estamos diante do mundo, são maus. As coisas deste mundo é mal. Ninguém pensa que as coisas deste mundo é coisas boas, porque não é não. A Bíblia diz que as coisas são más. Então o salvo está cercado dessas coisas. E se essa é uma pessoa sábia, ela sabe se defender dessas coisas. Remindo o tempo é resgatando as coisas de Deus e na vida dele, porque os dias são maus. Porque se ele não resgatar as coisas de Deus, então o dia se passa e ele perde de viver na presença de Deus como convém à vontade de Deus. E o versículo 17. Por esta razão não os torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não seja louco. A palavra insensato quer dizer louco. Não seja louco, mas seja uma pessoa sábia na presença de Deus, para ver de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós temos a palavra prudente, remindo e não insensato. Mas procurar compreender qual a vontade do Senhor.
Aonde que a pessoa vai compreender a vontade do Senhor? Qual fonte que ele vai encontrar? Aqui na palavra dele, a palavra de Deus. Não tem uma outra fonte. Não existe. A fonte de uma vida de santidade, da vontade do Senhor, está na palavra do Senhor. O 18. Não vos embriagueis com vinho, o qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque naquela época, irmão, a bebida, como nós bebemos água hoje, lá naquele tempo era o vinho. O vinho era a bebida preferida deles. E quando o vinho era um pouco demais, levava o homem à tontura, à embriaguez. Então, pelo contrário, não faça isso, mas enchei-vos do Espírito. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que a pessoa, então, tenha sempre a alegria de viver. E daí, na comunhão dos santos, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor com hino e cânticos espirituais. Este é o propósito de Deus. E as pessoas estão orando junto, estão louvando ao Senhor juntos, numa comunhão plena da vontade do Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para o salvo, resta agradecimento da presença do Senhor, pelo perdão que recebeu e a vida eterna. O salvo deve lembrar o que diz a palavra, o que é o lago do fogo do inferno. Para quem é esse lago do fogo do inferno? É para os perdidos que não creem no Senhor. Olha, irmão, cada um de nós já experimentou talvez uma pequena queimadura. Uma pequena queimadura, como é doído. Agora imagina uma pessoa no lago do fogo do inferno, o fogo nunca se apaga. E é eterno. Olha que sofrimento. Pela pessoa não ter crido no Senhor Jesus Cristo, não permitir que os seus pecados sejam lavados no sangue de Cristo. Então, para os salvos, estando livre, ele deve de testemunhar e agradecer muito a Deus a respeito do seu dom gratuito nesta salvação. E viver pela fé. E daí sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O que é se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo? O respeito de um para com os outros, nesse respeito a Cristo. Então não possamos, irmão, olhar um para o outro com qualquer deficiência, de má intenção, qualquer coisa semelhante. Isso não é a vontade de Deus, é que se olha com amor uns aos outros. Referencia a grandeza da graça de Cristo em cada coração. Vamos para Colossenses, irmãos. Colossenses capítulo 2. E o versículo 1 em diante. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta vem mantendo por vós, pelos laudicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, de quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos.
Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falaz. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da fé em Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, ficava na mesma região ali da Ásia, de Éfeso. Por isso, as duas cartas ela têm muita semelhança. Então, o apóstolo Paulo traz uma recomendação muito importante. Ele aqui diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quanto não me viram face a face. O zelo deste homem para com os salvos, o zelo da responsabilidade, do conhecimento de Deus que ele recebia de Cristo, ele transmitia aos salvos, para que os salvos tivessem esse conhecimento de uma maneira viva e eficaz, para unicamente viver a vontade do Senhor. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Se todas as pessoas que se diz crente tivessem a palavra de Deus, este evangelho da graça de Deus nos seus corações, as coisas seriam muito diferentes. Muito diferente mesmo. Se as pessoas elas tomassem esse conhecimento, esta grandeza da graça de Deus em Cristo, para conhecer os mistérios, que esses mistérios agora estão revelados aqui na palavra. Dá para ter o discernimento de todas essas coisas. É só não ser insensato, mas é ser prudente com as coisas do Senhor. Daí então, a esperança seria mais importante para cada um daqueles que se dizem crentes. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Esta palavra oculto se refere ao mistério de Deus. Mas agora está oculto, está revelado na sua palavra para os salvos. E assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, com falácia, com coisa que as pessoas pensam sem o desígnio, propósito determinado por Cristo na sua palavra. Então são raciocínio falazes, são pessoas que pensam e falam sem conhecimento da palavra de Deus. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Essa confiança em Cristo. Por isso que eu apresentei aquele versículo em Gálatas, que para mim o viver é Cristo. E vivo pela fé por Cristo, porque Ele vive em mim. Continuando nesse capítulo 3, irmão. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Essas ordenanças, a lei, é que fala em Gálatas, a lei. Onde o povo de Israel, eles transformaram a lei num ato religioso, mas a lei não era para salvar. A lei era para condenar o homem, mostrar ao homem seu pecado. E daí ele diz assim: não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Doutrina de homens,
ela vai e se termina, vai e se termina. Por isso é que nós temos vindo no mundo, esse mundo religioso, com tantas doutrinas, e a mudança, de vez em quando, milhares de vezes muda. Porque com o uso destrói. Porque ela não é a doutrina verdadeira de Deus. São preceitos de homens, são doutrinas de homens. E o versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, eles proclamam isso, mas a sensualidade continua sempre, o desejo da carne, o pecado continua sempre, e cada vez mais. Por isso nós estamos vindo nesse mundo de mal a pior. Porque se todos esse mundo religioso fosse da vontade de Deus, o mundo não estaria assim, estaria diferente. Se morresse com Cristo, para rudimentos do mundo, como se vivesse no mundo, ou sujeitais às ordenanças? Então, uma pessoa salva em Cristo não é por obra, qualquer que seja. A obra foi consumada de Cristo lá na cruz. Porque se fosse por obra da lei, Cristo tinha morrido em vão. Então a morte de Cristo foi uma. Ainda no capítulo 3, irmão. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo viu assentado à direita de Deus. Interessante que no versículo 20 assim morresse. E agora no versículo 1, se fossem ressuscitados. E o versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não se esqueçam aqui da terra. Se nós olhamos o mundo religioso, eles falam em Deus, mas o objetivo dele é as coisas aqui da terra. São dinheiros e mais dinheiro. E ainda mente, diz que isso é bênção de Deus. Enquanto que a Bíblia fala totalmente o contrário. Olha o versículo 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora veja o versículo 4. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também seremos manifestados com Ele em glória. Então aqui está a esperança do salvo. Essa esperança de estar com Cristo na eternidade. Se morresse com Cristo, agora ressuscitado em Cristo, o que morreu com Cristo? O velho homem, o corpo do pecado. E ressuscitado. Ressuscitado é o espírito do homem que agora tem contato com Deus, pela palavra de Deus. E daí o salvo espera essa manifestação de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Bem oposto do lago do fogo do inferno. O lago do fogo do inferno é para o ser perdido. Os salvos é a glória em Cristo. O versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de eterno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha aqui como a Bíblia nos ensina a ser. Então a Bíblia diz que nós devemos ser revestidos como eleito de Deus, santos e amados, de eternos afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então são os pontos que a palavra nos ensina como devemos ser na presença do Senhor. E tem uma coisa importante: muitas pessoas se aproveitam
do salvo dessas coisas. Mas esta pessoa que se aproveita, ele vai dar conta diante de Deus. Ele vai dar conta. Aí daquele que se aproveitar desta bondade que Deus colocou no coração do salvo. E essa pessoa, se achando salvo, está se aproveitando. Ele vai dar conta de si. O versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo e cântico espiritual, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Olha, o salvo tem coisa a fazer. E tudo o que fizerdes, faça em nome do Senhor. E ainda mais, dando graça a Deus e Pai, em nome do Senhor. Porque aqui está então a pessoa que se reveste como eleito. E a pessoa revestida, então, no versículo 3, ele suporta uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor os perdoa, assim também perdoai-vos. E acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o amor, a fé, a esperança, são dom de Deus colocada no coração do salvo para viver. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, é muito importante pensar a respeito do amor. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição de uma pessoa está no amor. Ele recebe o amor de Deus, o amor de Cristo, e ele vive nesse amor. Porque ele recebeu do amor de Cristo o perdão de todos os pecados e a vida eterna, a salvação. E depois, se ele tem o amor de Cristo, ele vive, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. A paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. É aquele que julga se estamos certos ou estamos errados. Se estão fazendo a coisa certa ou se estão fazendo a coisa errada. As coisas, por menores que sejam, deve-se tomar muito cuidado no que se faz. Seja na vida prática, seja porque a nossa vida prática, seja no nosso trabalho, ela depara um testemunho para as pessoas. Se não fizer a coisa certa, não está o bom testemunho. E se ele faz a coisa certa, então ele tem a paz de Cristo. E a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Quer dizer, aquela paz que a pessoa vive em paz. Outra coisa importante aqui, que nós somos chamados pelo Evangelho e fomos colocados no corpo de Cristo. A Bíblia diz que fomos batizados nesse corpo. Em Coríntios, tem essa palavra. Em 1 Coríntios.
1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmão, essa palavra batizado significa unido, colocado dentro. Então, quando nós ouvimos o Evangelho da salvação e cremos, então fomos chamados por Cristo, colocados nesse corpo. E fomos batizados, colocados dentro, fomos batizados, fomos unidos. Aqui nós estamos falando do batismo de água, batismo da lei. É o batismo da graça de Deus, que fala muito claro em Romanos capítulo 6. Voltamos lá em Colossenses, para nós finalizar. Então, no capítulo 3, e o versículo 15, que nós estávamos a paz, e o versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmo e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Interessante essa comunhão. Aconselhar-vos mutuamente. Como devemos se aconselhar? Se aconselhar com esse momento aqui, como estamos com a palavra de Deus. Estamos unidos para conhecer a palavra de Deus, esse propósito de Deus em nossos corações. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Da onde vem essa sabedoria para mutuamente se aconselhar e instruir? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus na vida do salvo. E o salvo pode ter essa sabedoria para viver segundo a vontade de Deus. E daí então tem os hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso é com alegria. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se olharmos o versículo 23, deste mesmo capítulo, tem praticamente quase a mesma semelhança. E tudo que fizer, e tudo quanto quiser fazer, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A obra do salvo, a vida do salvo, ele só agrada o salvo. Ele não agrada o homem. Ele não agrada o homem no pecado. Isso é a razão. Agora o mundo religioso é diferente do mundo. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Essa é a realidade. Mas uma pessoa que serve a Cristo, ele fala aquilo que é verdade de Deus, que não agrada ao homem, mas para a salvação do homem. Isso é que é importante. Então, quando vimos o versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E daí no versículo 23, tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Porque se nós agradássemos a homem, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, não seria servo de Cristo. E ele diz: faço-vos, porém, sabermos que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. E se eu ainda servisse ao homem, agradasse ao homem, eu não seria servo de Cristo. Porque a palavra de Deus, ela não agrada ao homem no pecado. Isso é a realidade. Amém? Amém.